hoje tudo, Cris, está muito louco, muito corrido, né? As pessoas, informação constante, tudo muda, principalmente com essa questão da pandemia, né? Muita diversidade, muita dúvida e o varejo muito afetado, né? Principalmente nesses últimos anos, né? Agora voltando, né? Melhor, né? Imagina que de um dia para o outro fechou tudo, né? Exato. Não, pense, no dia de comunicar, eu chorei, certo, né? O dia em que nosso CEO comunicou que não vai fechar, imagina, mais de 200 lojas, né? Vamos fechar tudo na época, né? Hoje são mais de 300, né? Mas vamos fechar tudo, né? Então foi uma tristeza muito grande para todos nós, né? Mas necessário, porque as pessoas em primeiro lugar. Sim. Né? Então essa foi uma comunicação e foi em todo mundo, bem difícil, né? Foi para todos, e foi para todos, né? Mas foi bem difícil porque é o nosso coração, né? Mas tudo muda muito rápido, só que o varejo, a loucura é ainda maior. Se já é difícil comunicar dentro da nossa casa, pensa que às vezes a gente não sabe, filho tem prova, marido vai em tal lugar, né? No meu caso, né? Mãe tá fazendo isso, o irmão não sei o quê, e a gente não, às vezes não tem a informação num núcleo pequeno de pessoas. Tu imagina comunicar para pessoas em cidades diferentes, ou em bairros diferentes, em estados diferentes, né? Pessoas que não estão contigo do teu lado presencialmente. É um desafio extremamente grande. E que ainda por cima que não estão na frente de um computador. Exatamente. Porque aí alguns dos canais que se costuma utilizar, né, essa coisa mais de tempo real, fica mais difícil. Por exemplo, e-mail. Gente, como é que eu comunico por e-mail uma pessoa que está atendendo o cliente? Né? Uma pessoa que está organizando a loja. Como faz isso? Né? Então, o dinamismo do varejo, principalmente, é um grande desafio para a área de comunicação, para as ações de endomarketing, pensa, né? Para tu engajar pessoas nessas diferentes localidades. Tem pressão de tempo, no sentido, tem que informar, tem que ser ágil, porque senão a comunicação do varejo fica antiga, velha, e não vão consumir. Né? E a linguagem que tu usa, porque tu utiliza, são várias gerações que trabalham conosco, né? Todos os dias. E aí, como é que eu comunico aquela pessoa que não tá tão acostumada com tecnologia, né? Aquela pessoa que é jovem e que entrou e que é um avião, né? Elas gostam de se comunicar por canais diferentes de comunicação. E como é que tu faz? E outra, dentro do varejo, tu não tem só quem tá ou melhor, a maior parte é quem está entregando lá para o consumidor. Beleza, mas e quem tá no back-office? Né? As áreas administrativas. CD. Hoje eu atuo com unidades de CD, né? Com unidades de fábrica, né? De financeira. Sim. Faz como, gente? Para comunicar públicos totalmente diferentes, mas que têm o mesmo propósito. Né? Então, o desafio é realmente muito grande, né? E essas são aí as peculiaridades do varejo, que às vezes na indústria é diferente, na parte de serviços, que já tive experiência também, é completamente diferente. Tu manda uma circular, pum, ou um mural, já resolveu, né? Não, varejo não. Né? Pois é, e aí tem a questão das campanhas, um engajamento motivacional para a questão das vendas, do atendimento, o próprio processo de vendas, que ali tem as suas peculiaridades, suas burocracias, né? E tem a questão da cultura, né? A questão do alinhamento do propósito. Como é que faz, Sheila? Conta um pouquinho para nós, assim, que caminhos que tu já identificou que funcionam. A cultura já trabalho há bastante tempo, né? Dentro do varejo. E o bacana sim, a gente consegue manter as pessoas alinhadas com uma cultura forte, disseminando muito bem propósito e valores quando tu tem o olhar para o humano. Né? Tu tem que valorizar as pessoas, tu tem que escutar as pessoas que estão contigo e qual é a melhor forma de transmitir isso. Então, já faz mais ou menos uns 10 anos, né? Eu tive meu primeiro desafio, que era lançar o propósito dentro de uma organização do varejo. E a gente estava em 5 estados, se não me engano, dentro do Brasil.
né? Então, mais forte no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas tínhamos em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, em outras localidades. E como é que tu faz para poder disseminar algo que é tão grandioso dentro de uma organização que é o propósito? E eu digo que isso foi um desafio, porque antigamente só se trabalhava com missão, visão e valores. Sim. Esses eram e são ainda, né, norteadores importantes, estratégicos. E aí vem essa questão do propósito. E o bacana é que a gente começou a trabalhar 1 ano antes internamente, para depois trabalhar de forma externa. E a gente começou em reuniões presenciais. Aí a gente foi para treinamento sobre toda e qualquer campanha que a gente fazia, a gente relacionava, inclusive, de marketing, né? Uhum. Mesmo que o cliente não percebesse, mas a gente trabalhava a questão muito forte do propósito e dos valores da organização, que isso também era uma outra coisa muito relevante para a gente naquela empresa. E aos poucos a gente foi incorporando na jornada do colaborador. Processo seletivo, o entrevistado não sabia, mas ele estava respondendo sobre coisas relacionadas à cultura, porque a gente precisava saber se ia dar match, né? Sim. Tanto para ele quanto para a gente. Então, ele precisava se sentir à vontade. Então, já na parte da entrevista, e eu era a gerente de valor humano, né? Olha só que bacana, valor humano. Que pioneirismo, né? Porque... Isso. Então, eu era, na época, toda entrevista a gente fazia perguntas que remetessem ao propósito, aos valores, porque isso estava muito relacionado e era muito forte. E eu vou te dizer, era lindo de ver como a organização como um todo, né, tinha isso muito forte dentro dela. Uhum. Então, todas as ações de endomarketing, inclusive tudo, a gente passava. Ah, mas Sheila, e nos dias de hoje, né? Como é que são? Mesma coisa. Né? Então, eu já saí de uma organização do varejo, fui para outra, né? Trabalhando muito forte essa questão de cultura. Né? Porque cultura e estratégia faz todo sentido para a pessoa se engajar ou não. Sim. Naquilo que tu trabalha. Né? E a gente faz isso de várias formas diferentes, Cris. É muito bacana. Eu ia te comentar, porque isso tem que estar sendo permanentemente alimentado, sim, né? Até sim. por uma questão de turnover, mas também porque o tempo passa e a gente tem que ir renovando, né?